Ok, vamos lá. Primeiro olá, meu nome é Giovanni e hoje o vídeo eu não sou muito bom em fazer coisas desse tipo, então, por favor, tenha um pouco de paciência. E hoje nós vamos falar hoje eu vou apresentar um trabalho teórico de programação modular, que é o princípio Common Clustering, ou CPP. Daqui para frente eu vou falar muito mais CPP do que o nome em inglês mesmo, para me ajudar na parada. O grupo é eu que vou fazer o vídeo, vou editar, vou mandar para cima, coisa e tal. Vou ler, vou revisar essas coisas. E o Alexandre que fez a parte de pesquisa, esse tipo de coisa, pra gente fazer as paradas bonitinhas. E dividir o grupo desse jeito. O que nós vamos falar neste vídeo? Nós vamos falar como o princípio é princípio de pacotes e particularidades. Nós vamos fazer a introdução deste tipo. O que é pacotes, o princípio CPP e tudo que ele aborda, como que ele vai funcionar, que problema que ele vai fazer, esse tipo de coisa, que problema que ele vai resolver, o que ele está buscando fazer, quais problemas que o autor dele, Robert C. Martin, que foi também o responsável por outras medidas desse tipo, como responsabilidade de princípio, o CIP, ou o princípio SOLID, que é um princípio de designer de código, que eu não vou falar nesse vídeo. Não vou falar nesse vídeo sobre o Solid, sobre a utilização do Solid junto com o CPP. Sim, na verdade é um dos princípios. Se você tem que usar o método Solid com CPP para ficar com 100% de utilização, meta, esse tipo de coisa. O, o pacote, o princípio Solid, o princípio Solid e o CPP, que é outra história. E ele fala sobre. Esse CPP mexe muito com a manutenção e atualização do seu programa. Então ele é muito utilizado em programas muito grandes, onde precisa de fazer esse tipo de coisa. Já eu vou introduzir isso rápido. Mas o Robert C. Martin, só colocando, ele pede para utilizar o Solid junto com o CPP, que é um jeito mais fácil de interagir os dois. Ele pede também e ele pede o símbolo da responsabilidade de princípio, o CIP, também é utilizado muito para poder junto com o método Solid e esse tipo de coisa. Então, o Robert C. Martin contribui muito com outra utilização de princípios, os princípios da computação, coisa e tal, que é utilizado isso principalmente para empresas mesmo. Então, por quê? Porque ele é utilizado muito em trabalho em equipe, para não ter problemas com equipes e uma equipe não saber mexer no código da outra equipe, ou se você tira se você tira um membro dessa equipe, não ter tanto problema quanto teria se fosse seria tanto problema se não fosse tudo formalizado, tudo direitinho. É uma formalização, uma padronização que é utilizada. CPP na verdade é um método de padronização de pacotes. O que é o CPP? Primeiro eu vou ter que explicar o que é pacote. Pacote é um método organizacional que aparece muitas das vezes no Java. Ele é um método organizacional de mexer com classe, esse tipo de coisa. Então você pode ver no cadastro aqui do lado, tem aqui o método trabalho teórico, que ele tem sua pasta principal, e dentro ele diversos packets, pacote, cadastro cliente, garantia, veículos. Então essa é um pacote. Um pacote na verdade é uma medida organizacional que é utilizada muitas das vezes para suborganizar programas muito grandes, na qual você tem diversas funcionalidades desse programa, então eles também podem organizar de diversas formas. O que eu vou falar é o método de organização dos pacotes.
para trabalho muito grande. Princípios PVP são métodos que programação que pode ajudar muita modalidade de código, modularidade. Ou, como você pode perceber, eu sou muito bom. Tipo assim, método CPP, agora eu vou especificar, ele é um princípio de organização de pacotes. Isso, ele é o princípio para organizar pacotes, que ele fala que tudo que pacote deve ser se organizado a partir de uma situação, de uma classe, organização de pacotes, que é a organização de classes, de acordo com uma classe interferir na outra. Um pacote não deve interferir grandes alterações em outro pacote. O princípio é que não teria organização, não teria um pacote interferir no outro pacote. Então, automaticamente, um pacote teria que ser independente do outro pacote. E ele pede para usar o método solid, que é aquele método de classes que fala que uma classe não deve ter mais de uma função. Resumindo bem especificamente, se você já entendeu o que é princípio solid, você não precisa pesquisar, então você entendeu o que significa. Se caso você fazer uma casa, vou explicar no método de... Quando for para os exemplos, a gente já volta a fazer esse tipo de coisa. Durante a vida do software, o CPP ele é especialmente utilizado para ajudar na manutenção do código. Então, tipo, se caso você tiver... Por quê? O CPP ele é usado para colocar classes. Então, você vai colocar dentro de um pacote classes que interfiram uma na outra. Tipo assim, você não vai fazer um exemplo básico, se você pegar um pacote, não pode colocar um pacote que herda coisas do outro pacote e outro herda coisas de outro pacote. Não vai ter herança entre pacotes. Então você teria que, se cada pacote deve agir individualmente, no máximo sem interferência do outro pacote. E ele fala que desse jeito que assim quando você fazer uma manutenção do código, você não altera o programa inteiro, somente altera aqueles daquele pacote específico. A ideia é que caso a atualização dê algum bug inesperado, que não dê um bug em todo o sistema, e somente naquela parte daquele sistema. Isso ajuda na manutenção e ele pede porque o princípio de responsabilidade continua utilizando. O SIP ele é utilizado tanto no Solid, tanto aqui. O SIP é um método de responsabilidade que fala que cada responsável, só que nesse caso altera um pouco, que ele fala que um pacote é responsável pelos membros daquele pacote. Não pode haver diferenças, não pode haver mais de uma responsabilidade naquele pacote e que se tiver um pacote que uma classe que está naquela responsabilidade está em outro pacote, está errado. Tem que estar tudo naquele pacote que está naquela responsabilidade. Se a classe mãe não está em outro pacote da classe filha, está errado. Tem que colocar tudo dentro do mesmo pacote. Um exemplo, como usar cadastro cliente aqui. Você está vendo aqui veículo, o caminhão, ônibus, cadastro cliente e a garantia. A garantia, ela herda coisa de veículo, só que ela está em outro pacote. Ela está em outro pacote. Garantia interfere diretamente no veículo, só que ele está em outro pacote. Então quer dizer que ela está errada. Então colocou isso está errado. Isso em um programa grande no futuro, se caso você mudar o veículo, se caso você quiser mudar um veículo, pois existe um outro modelo, existe outra coisa que o veículo está utilizando, tipo um novo sensor que deve computar em veículo que se ele tem ou não, então isso vai alterar veículo, vai alterar caminhão, vai alterar ônibus e isso vai alterar a garantia deles. Então se alterar a garantia, isso altera a garantia, isso vai alterar coisas que não devia. Tipo, a garantia vai alterar coisas e não vai alterar tudo e vai alterar dois pacotes, não um. Isso em CPP é errado. Isso vai alterar dois pacotes, não um. Então, no módulo CPP, o cadastro ficaria contém conteúdo similar do pacote veículo. Uma futura manutenção da classe garantiria fora que dois pacotes seriam alterados, não apenas um. Então, a solução seria colocar o controle de garantia dentro do veículo, já que o veículo e o controle de garantia têm informações compartilhadas. E
E seria mais ou menos isso. Isso em programas muito grandes seria o ideal de se fazer. Por quê? Vamos pensar, eu tenho um grande banco de dados. Então, automaticamente, eu vou precisar de utilizar o banco de dados daquela firma para fazer manutenções contínuas naquele banco de dados. Para colocar mais cliente, para colocar mais isso, e esse banco de dados vai precisar de colocar. O ideal seria que se eu mexer num pacote, tipo o cadastro de veículos, se eu adicionar mais um tipo de veículo, tipo, agora eu vou querer mexer com veículos aquáticos, coloco o veículo marinho aqui, eu preciso fazer um controle de garantia dele. E isso vai alterar um pacote somente. Então, se der um bug no cadastro de veículos aquáticos, vai alterar somente o pacote de veículo. O pacote de cliente está ileso. Nesse fato, no anterior, o pacote de garantia seria alterado. Porque o pacote de garantia, ele mudaria o veículo aquático sendo adquirido, você vai ter que alterar o pacote de garantia. Está entendendo que os dois pacotes vão ser afetados nesse processo? Aqui ele fala que não seria errado. Então, um pacote somente seria afetado. O bug estaria naquele pacote. Então, automaticamente, num programa muito grande, onde tem muitas vertentes, você não poderia fazer esse tipo de coisa. Que aí você saberia onde está o erro. Aí que está a parada. O programa de manutenção é você saber onde está o erro. Então, tipo, se o erro está naquele pacote, está naquele negócio, provavelmente vai ser alguma coisa que você fez naquele pacote. Não tem nada a ver que seria você, caso mudasse o controle de garantia bugasse e você desse uma data errada, então automaticamente você saberia que é o cadastro veículos, é o pacote veículos que está dando defeito. Então automaticamente você vai ter menos trabalho para achar o erro e menos trabalho para colocar. E essa é a conclusão que faço desse processo do CPP. Então é isso que eu queria falar com vocês. O CPP é esse método de utilização e tomara que tenha ajudado vocês e que você nos trabalhos, e é utilizado muito em empresas muito grandes por causa dessa coisa de que sempre fazendo manutenção e atualização do código. Manutenção não é quando dá erro, não, é quando você atualiza ele. Quando você atualiza para uma versão 2.0 que vai precisar de colocar um cadastro veículo de água, ou quando você precisa fazer um novo campo para um cadastro cliente. Tipo, agora os clientes vão ter clientes associados, não somente só clientes normais. Aí você vai fazer um cliente normal, um cliente associado. Então você vai fazer associado, coisa e tal. Eu quero que o cadastro também sirva para alugar veículos. Beleza? Então não vai ser só comprar, você também vai poder alugar. Também é uma possível colocar. Então vou alterar o pacote cliente, cadastro cliente, não um pacote de veículos. Então se acontecer um bug no cadastro cliente, não vai acontecer um bug em veículos e vice-versa. Então eu vou saber aonde vai estar o erro mais rápido e vou saber fazer a manutenção, gastando menos tempo do que eu deveria. Gasta mais tempo formulando os pacotes, mas perde menos tempo na manutenção. Então vai parecer que o site vai ter pequenos errinhos, mas na verdade é porque você vai saber aonde procurar os erros. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Falou. Tchau, tchau.